Bom, então, você consegue ver minha tela, Matheus? Sim, dá para ver. Beleza, então. Então, seguindo, né, eu tenho me referido a leis de Maxwell, né, é um conjunto de 4 leis, e a gente vai estudá-las agora para que elas nos ajudem a modelar a máquina de indução, a máquina elétrica rotativa. Alguns desses conceitos envolvidos nas leis de Maxwell são abordados nos cursos de Física 3. Geralmente, na engenharia, Física 3 é a parte da física que vai cuidar de eletromagnetismo, tá? Então, por exemplo, a lei de Ampère, que é abordada no curso de Física 3, é a segunda lei de Maxwell, né? Tem a lei de Gauss, que é a terceira lei de Maxwell. Então, naquele contexto, a gente já tem uma primeira exposição, e essa exposição ela não traz aplicabilidade do conteúdo a equipamentos, né? Então, a exposição ela é relevante quando ela é feita no contexto de física, lógico, né? Só que o físico ele está preocupado em explicar a natureza, descrever a natureza, né? Na engenharia, a gente quer conceber produtos. Então, a partir dos materiais e da energia disponível na natureza, a gente quer conceber produtos. Então, a forma de apresentar esse assunto é um pouquinho diferente quando feita por um engenheiro ou quando feita por um físico, tá? Então, apesar do assunto ser repetido, existe uma abordagem nova, uma visão nova, uma identificação de novas oportunidades com esse material, tá? Ou seja, não é tempo perdido, definitivamente não é. Aliás, esse assunto aqui, toda vez que ele for apresentado para a gente na vida, ele vai trazer alguma coisa nova, sempre. Toda vez tem alguém com uma visão diferente, com uma aplicação nova envolvendo esse material, e que acaba nos fazendo aprender mais do assunto, tá? Então é um assunto que ele não se esgota, tá? Você passa uma vida com novas possibilidades aí de imersão no assunto, tá? Bom, e para começar a estudar essas leis de Maxwell, a gente vai entender, né, os sinais físicos envolvidos no magnetismo, tá? Então, eu montei um setup experimental aqui em casa, que é o que normalmente eu faço lá no campus da UFSJ, para poder mostrar para vocês, né, como essas leis se manifestam. E eu acho que não há uma outra forma de se estudar isso a não ser vendo os fenômenos, tá? É porque esses fenômenos estão no limite do conhecimento humano sobre fenômenos eletromagnéticos. Então, você consegue, né, explicar o comportamento de um equipamento com uma série de porquês, né, igual aqui no contexto de máquinas. Por que a máquina desenvolve torque? Né? Porque ela é construída e alimentada de uma forma tal que nós temos dois ímãs, um no estator e um no rotor, né? E esses ímãs se atraem, fazendo com que apareça força mecânica no rotor, e essa força mecânica é direcionada ortogonal a um braço de alavanca de um raio do rotor. E aí nós temos torque desenvolvido, né? Beleza, mas por que aparecem os ímãs? Né? Sabe, porque eu alimentei com corrente elétrica as bobinas do estator e do rotor. Beleza, mas por que, então, que essas correntes elétricas criam ímã? Não sei.
Aí a gente chega no limite, na fronteira de conhecimento. Tá? Corrente elétrica cria campo magnético porque Deus quis. Quem fez a natureza quis que fosse assim. A mesma abordagem filosófica que nós faríamos ao nos perguntarmos por que massa atrai massa na natureza. Por que, que massa atrai massa? Não sei. Por que, que matéria atrai matéria, né? Não sei. Quem fez o universo, Deus, quis que fosse assim. A gente entende o fenômeno, a gente consegue modelar o fenômeno, quer dizer, criar equações matemáticas que descrevem a força de atração entre massas, mas o motivo pelo qual uma massa atrai outra massa, nós não sabemos. Ou seja, está no limite do conhecimento humano. Você consegue explicar porquês dali para frente, dali para trás, não. Aí quem fez a natureza é que escolheu configurá-la dessa maneira. E aí as leis de Maxwell aqui estão nesse mesmo bercinho, tá? Das leis de Newton, das leis da gravitação universal. Deixa eu colocar isso aqui. É a mesma coisa, tá? Então, a única forma de entender isso, né, esse assunto com mais qualidade, é efetivamente vendo os fenômenos tal qual eles aparecem na natureza. Tá? E aí a gente vai descrevê-los, né, modelá-los, e daí começar a pensar em como tirar vantagens deles para construir equipamentos. Tá? Então, esse é mais ou menos a nossa estratégia de estudo para hoje. E para começar essa caracterização, né, a gente vai, para começar esse estudo, eu queria inicialmente caracterizar os sinais magnéticos. Tá? Então, existem materiais na natureza, né, que possuem a propriedade de se atraírem, tá? Mesmo sem de promover força mecânica uns nos outros, mesmo sem contato mecânico. Tá? Então, a gente diz, né, que a gente é capaz de perturbar o estado de um corpo, por exemplo, uma bússola. Tem uma bússola aqui, tá? Com polo norte e sul. Então a gente é capaz de perturbar o estado dessa bússola. Esse aqui fica melhor para vê-la. Tá? Através da ação de um outro material que tenha um comportamento que a gente chama de magnético. Tá? Então eu posso ter aqui um ímã, tá? Esse aqui é um ímã de alto-falante, né? A bússola, ela é composta de um outro ímã e a gente é capaz de alterar a orientação da bússola pela ação do ímã, sem contato mecânico, tá? Então, esse fenômeno a gente chama de fenômeno de campo, ou ação de campo, né? É quando um elemento físico qualquer consegue promover uma determinada ação, perturbar uma região do espaço por um determinado efeito, né? Sem ter contato mecânico com os corpos que estão naquela região do espaço. Tá? Aqui, inclusive, ó, eu estou promovendo torque na bússola. Tá? Sem contato. Ó. Se tivesse um eixo mecânico presente aqui na bússola, saindo aqui da bússola, na orientação do meu dedo, eu ia promover um efeito de rotação sobre ele. Poderia ter uma carga mecânica aqui, essa carga mecânica receberia potência. Tá? Então aqui a gente começa até a perceber a possibilidade de se construir um equipamento que desenvolva torque em um eixo a partir da atração de ímãs. Tá aqui, ó. Se eu conseguisse de alguma maneira fazer com que um ímã
rotacionasse em torno do outro ímã, né, eu poderia pegar esse outro ímã e alimentar com ele um eixo mecânico e uma carga mecânica, e transferir a esta carga potência. Tá? Então já começa a ter um primeiro ensaio aqui de um primeiro sistema, né, para construir uma máquina elétrica rotativa. Tá? Bom, então a gente caracteriza essa ação, né, de se produzir um campo magnético no espaço por um sinal chamado de intensidade de campo magnético. Vamos deixar registrado aqui os passos. Tá? Então, esse sinal é o H. Tá? A literatura toda chama ele de H. Tá? E o nome físico desse sinal é intensidade de campo magnético. Então, ele mede a ação da nossa fonte de campo. Tá? Então, ele caracteriza a forma como uma fonte de campo magnético vai perturbar o espaço. Tá? Então, no nosso caso aqui, a gente está com um ímã desse aqui de alto-falante. Tá? Então, a gente tem esse ímã de alto-falante aqui, e ele perturbou o espaço, né? Se a gente colocasse a nossa bússola aqui em torno dele, vamos desenhar a bússola dessa maneira aqui, ó. A bússola tem polo norte e polo sul. Né? E o que a gente percebe, né? Que quando a gente aproxima a bússola do nosso ímã, da nossa fonte de ímã, a gente orienta essa bússola de uma maneira específica, tá? Então a gente imprime força mecânica na bússola e consegue alterar a sua orientação em cada pontinho do espaço aqui, ó. Vamos colocar cada ponto do espaço no meio, aqui, ó, da bússola, tá? Então, esse efeito da fonte de campo é chamado de H. Tá? Ele é caracterizado, ele é um vetor caracterizado em cada ponto do espaço, né? E ele nos diz que há uma fonte de campo magnético presente naquela região, e ele nos informa também, pelo seu módulo, o quão intensa é essa fonte de campo magnético. Tá? Bom, qual que seria o comportamento geométrico dessas linhas de campo magnético, dessa intensidade de campo magnético aqui, né? Então, se você pegar a sua bússola, né, e tentar caracterizar essa intensidade de campo em cada região do espaço, você vai ver o seguinte, ó, agora o polo norte está apontando, não sei se dá para ver, o polo norte está apontando aqui, ó, para a tela do computador, na direção da câmera aqui da nossa aula, tá? Quando eu vou rotacionando aqui o ímã, tá? O polo norte passa a apontar para dentro. O polo norte da bússola passa a apontar para dentro do ímã. E ele rotaciona. Então, se a gente for pegar o polo norte da bússola, essa aqui, como referência para a gente caracterizar o comportamento geométrico da intensidade de campo, nós vamos ver no seguinte, ó, ele roda no espaço. Ó. Tá? Então, se a gente for desenhar isso, né, a gente vai observar o seguinte, ó, que quando a gente pega a bússola aqui nesse ponto
que é essa bússola vermelha, e roda ela aqui, o Polo Norte sempre, o Polo Norte descreve um comportamento circular. Então, naturalmente, né, nós observaremos que a natureza aqui, ó, cria esse comportamento circular para as linhas de campo magnético. Cada posição que a gente vai colocando a bússola, ela vai mostrando esse comportamento aqui, ó. Até chegar com a bússola do outro lado da nossa fonte de campo magnético, e a gente vê o Polo Norte para dentro dela. Então, o Polo Norte começa aqui para fora, quando a gente faz um círculo com a bússola, ele acaba aqui para dentro. Tá? Então, esse é um campo, né, que se a gente for desenhá-lo, né, e o desenho da intensidade de campo é feito como? Você une aqui, ó, as pontas dos polos norte de bússolas colocadas em cada um desses pontos do espaço, né? Então, se você unir agora esses pontinhos azuis, que são os polos norte, nós vamos observar, vamos fazer um desenho das linhas de campo, e nós observaremos que essas linhas de campo magnético têm natureza circular. Tá? Então, a natureza, né, imprime campo magnético com linhas de natureza circular. Nem todos os campos têm natureza circular. O campo elétrico, criado por uma carga, que a gente vê na eletrostática, por exemplo, ele tem natureza divergente ou radial, né? São linhas que se comportam dessa maneira aqui, ó. Elas não fazem círculos, igual no caso do campo magnético. Tá? Essa informação é relevante, né? Porque no nosso esforço de construir uma máquina que desenvolva torque por atração de ímãs, vai valer a pena, né, a gente colocar os materiais da máquina nas regiões que naturalmente o ímã aparece. Tá? Então a gente vai projetar, né, a geometria da máquina para que essa geometria acompanhe a natureza circular do campo magnético, já que esse é o comportamento que ela tem. Ok? Bom, então, se a gente fosse traçar mais linhas de campo, a gente veria sempre esse comportamento, né, com essa natureza circular aqui, ó. Unindo os polos norte de bússolas que passeassem aqui em torno dessa região. Tá? Bom, essa solução, ela se mostra promissora, né? A gente viu que a gente conseguiu criar torque num ímã, se a gente faz um outro ímã rodar em volta dele. Tá? Só que a implementação de uma máquina elétrica com 2 ímãs in natura demandaria a utilização de materiais caros e indisponíveis em uma ampla região do planeta. Tá? Não é fácil encontrar ímãs in natura. Tá? Tem poucos locais que contém esse material. Então, assim, a popularização da solução ficaria muito restrita, caso a gente tentasse construir uma máquina usando ímãs in natura. Né? E uma das premissas, né, de equipamentos
disruptivos na engenharia é a possibilidade de uso dos equipamentos. Né? Não adianta você, não fiz aqui um equipamento de engenharia excepcional e ninguém pode usar porque ninguém aguenta pagar, ou porque ele é totalmente indisponível no planeta. É raríssimo encontrá-lo. Inclusive, ímãs in natura são encontrados em regiões chamadas regiões de terras raras. O nome raras não é à toa, tá? Fica na China, tá? Ímãs de terras raras. Então, é difícil achar, tá? Não é disponível e isso ia matar a proposta de conseguir ter uma máquina construída sob esses princípios. Então, valeria a pena, né, ter a máquina, é claro que vale, mas implementada com equipamentos mais baratos, né? Ou que pelo menos economizassem na quantidade de ímã, né? Que nos ajudasse a criar campo magnético demandando nenhum ímã ou pouco ímã, né? E aí nessa diretriz, a gente vai observar na natureza que alguns materiais que não são ímãs in natura, tá? Por exemplo, ferro e aço, né? Se você, né, olhar, eles não têm a capacidade de alterar o comportamento de outro ímã, tá? Você chega, ele perde uma bússola, ele não faz nada com a bússola, tá? Mas esses materiais, eles podem ser imantados ou se tornar ímãs, né? Então, existe uma resposta dos materiais, tá vendo? Aqui, ó, essa chave de fenda, né, ao ser colocada em contato com esse ímã de alto-falante, ela foi atraída, que o ímã está suspenso, né, e por atração magnética, a gente foi capaz de criar uma força igual à força-peso que está atuando sobre o ímã do alto-falante. Ele é pesadinho, tá? Ele é bem, bem denso. É pequenininho, mas... Deixa eu ver se tem a massa dele aqui. Não tem, não. Mas aqui, 400 gramas aqui, meio quilo, com certeza, tá? Aqui, ó. E é um material que não é um ímã in natura. Ele se tornou um ímã, ele passou a ter um comportamento similar ao de um ímã quando ele foi imerso numa região do espaço que tinha o campo magnético produzido por um ímã. Então ele se tornou ímã, né? E aí ao se tornar ímã, né, ele passa, né, ao ser imantado, ele passa a ter todas as prerrogativas de um ímã in natura. Tá? Agora, se você aproximar aqui, ó, você vai conseguir mexer com a bússola a partir da ponta da chave de fenda. E não há contato mecânico entre elas. Tá? Então, tá existindo força na bússola, que é um ímã, tá? Pela contribuição aqui da chave de fenda, tá? Que passou a se comportar como ímã, né? Esse comportamento não é presente em todos os materiais da natureza. Tem alguns que se comportam permitindo imantação, né? Então, a gente pegar outros materiais aqui, ó, por exemplo, na minha mesa de trabalho tem plástico aqui da caneta, ó. Não adianta, eu estou aproximando o ímã dela, tá? Eu não consigo criar força suficiente, nem mesmo para equilibrar a força-peso, né, para se igualar à força-peso que atua sobre ela. Né? Então, ele não está se tornando ímã. Com a chave de fenda a gente consegue. Com a caneta, não. Né? Se a gente fosse pegar madeira, também não seria imantado. Imantável. Né? Madeira também não é um material que se imanta. Deixa eu ver. Uma pecinha de madeira aqui, ó. Tem uma régua aqui. Aqui, ó. Também não se imanta. Tô com ímã, tá?
Aqui, não faz nada. Eu estou até equilibrando aqui, que é uma régua grande, ela pode quebrar minha mesa, ó, mas estou segurando do outro lado só para ela não quebrar a mesa. Mas ela não vira imã. Tá? O passo que a chave de fenda, você pode esquecer ela colada aqui, que vai ficar o resto da vida. Tá? Então, nessa proposta aqui, Matheus, então, a gente caracteriza a resposta dos materiais, né, quando os mesmos são expostos a uma região do espaço onde nós temos uma fonte de campo magnético. Tá? E essa resposta dos materiais é chamada de intensidade de campo magnético. Vou colocar essa grandeza física nas nossas anotações. Tá? Então, a gente tem a intensidade de campo e a gente vai ter também um parâmetro chamado densidade de fluxo magnético. Tá? Então, esse parâmetro, ele mede, né, a resposta dos materiais a um campo externo. Um campo, ao campo magnético de uma fonte externa. Opa, desculpa. Tá? Então, aqui nos nossos experimentos, né, a gente colocou aqui o ímã in natura, né, criando uma fonte de campo. Né? Então, ele criou um dado H em cada pontinho do espaço aqui. O H mede a ação dele como fonte de ímã, né? Então, a gente tem aqui a intensidade do campo magnético configurada. E aí nós aproximamos a chave de fenda. Aqui está o cabo dela. Aqui onde a gente segurou, que é plástico. Tá? E o que a gente observou? Né? Que essa chave de fenda passou a se comportar como um ímã. Né? Então, quando a gente aproximou uma bússola dela, da chave de fenda, a gente mexeu na orientação da bússola. Né, fazendo com que o seu polo norte e sul tivesse uma orientação assim. Né? Então, é como se a gente tivesse a nossa fonte de campo com o seu polo norte aqui, e a gente promovesse, com a ajuda da chave de fenda, a orientação da bússola dessa maneira aqui, em um ponto distante do espaço.
Tá? Um ponto onde esse ímã sozinho teria pouca ação sobre essa bússola. Então, é como se a nossa chave de fenda tivesse se tornado um ímã também, com o seu polo norte aqui e o seu polo sul aqui. Ok? Bom, esse fenômeno ele é manifestado por uma propriedade microscópica, né, de materiais ferromagnéticos. Nós vamos fazer essa caracterização, essa classificação daqui a pouco, né, que são materiais que orientam os seus ímãs elementares na direção do ímã de uma fonte externa. Então, o que acontece aqui? Antes da gente aproximar o nosso ímã in natura, a nossa chave de fenda tinha os seus ímãs elementares desorganizados. Tá? Então, você tinha esses ímãs elementares da chave de fenda em posições aleatórias, né? Cada um norte e um sul, aqui, ó, tá? E eles totalmente desorganizados. E aí você não conseguia criar um campo magnético intenso pela ação de todo mundo, né? Pela ação sobreposta de todo mundo. Quando nós criamos um campo magnético pelo nosso ímã in natura, né? Estabelecemos aqui nossas linhas de campo, o que a gente fez? A gente promoveu um alinhamento dos ímãs elementares da chave de fenda. Então, eles passaram, né? A setinha está indicando norte-sul, tá? Norte e sul. Então, eles passaram a se alinhar na direção do campo externo aplicado, né? E com isso, eles reforçam a ação do campo externo, que é esse H aqui. Tá? Então, é como se a gente passasse a concentrar nessa região do espaço aqui muitas linhas de campo, né? Era uma região do espaço, que é essa região aqui que tem a chave de fenda, ó, que antes tinha uma distribuição de campo com baixa concentração de linhas de campo. Tá? A partir do momento que a gente ganha a ajuda do material, a gente concentra muitas linhas de campo aqui. Tá? Então, a gente coloca muitas linhas de campo em uma região do espaço. E aí, esse comportamento, né, de ter um fenômeno concentrado, mais ou menos concentrado, em uma região do espaço, ele é descrito na engenharia por uma densidade. Até por isso o nome do sinal físico que eu estou te apresentando, densidade de fluxo magnético. A gente ganhou aqui a capacidade de colocar muitas linhas de campo numa dada região do espaço, né? Capacidade essa adquirida pela ajuda do próprio material. Tá? Só um segundo. Ok? Então a gente vai descrever essa ajuda do material, esta resposta do material a um dado campo magnético externo com um sinal chamado de densidade de fluxo magnético, o B. Tá? E aí, dado todo o contexto, né, que eu expliquei, esse B, né, essa resposta do material, ela vai depender de uma propriedade deste material, chamada de permeabilidade magnética, e da ação da fonte
de campo que perturba aquela região do espaço, que nós já modelamos, né, a ação da fonte de campo é dada pela intensidade de campo magnético, o H. Tá? Então, os dois parâmetros influenciam na resposta que o material vai nos oferecer. Então, uma forma coerente, né, de se modelar esse efeito é multiplicando os dois. Os dois têm contribuição sobre esse fenômeno. Tá? E esse sinal físico aqui, desculpa, essa propriedade do material é chamada de permeabilidade magnética. Tá? Então, essa é uma propriedade que depende de material para material. Ok? O H, que é a intensidade de campo, depende da fonte criadora de campo magnético. E o B, né, depende, é a resposta, né, daquele material sob a ação daquela fonte. Tá? Como nós vimos aqui, né, nos experimentos, plástico, madeira, não respondem, né, de maneira acentuada à presença de campo magnético externo. Você coloca campo magnético, né, a partir do ímã e você não consegue transformar o plástico ou a madeira em ímã. Tá? Então, isso também vai ser traduzido aqui, na permeabilidade magnética. Né? Enquanto o ferro vai ter alta permeabilidade magnética, né? Ou seja, você cria um campo muito forte pela ação de uma determinada fonte, a madeira e o vidro já vão ter uma permeabilidade magnética baixinha. Então, você não consegue criar um ímã forte pela ação de uma dada fonte de campo que está perturbando ali a madeira ou o vidro. Ok? Bom, e aí na natureza, então, a gente classifica, né, os materiais de acordo com a sua capacidade de imantação, a sua capacidade de se tornar um ímã, com três grupos. A gente classifica esses materiais em três grupos, né? Tem os materiais ferromagnéticos, os materiais paramagnéticos e os materiais diamagnéticos. Então, os materiais ferromagnéticos, né, eles têm permeabilidade magnética elevada. E depois, com os exercícios, nós vamos entender que números são esses, né, de permeabilidade elevada, valores. Tá? O termo elevado eu estou colocando entre aspas aqui porque, em termos assim quantitativos, né, não, a palavra elevada, muito, pouco, não traduz uma informação muito rica. Né? Os materiais paramagnéticos têm permeabilidade baixa, né, é o caso do vidro, da madeira, né? E os materiais diamagnéticos, eles têm permeabilidade negativa, sinal matemático negativo, tá? Então, são materiais que criam polo, que criam campo magnético na mesma orientação do campo magnético da fonte externa, tá? Então, um material diamagnético, por exemplo, que fosse colocado aqui na vizinhança do nosso ímã in natura, digamos aqui, a gente criou a nossa fonte, o nosso ímã, né? O nosso ímã criou linhas de campo magnético com essa orientação aqui. Então, quer dizer que o polo norte do ímã está para cá, ó. O polo sul está para cá. Se a gente colocasse um material diamagnético aqui nessa região,
ele cria polo norte na mesma direção dele, na mesma face que entrou o polo norte. Tá? Ao contrário do que aconteceu com a chave de fenda. A chave de fenda a gente colocou o polo norte da fonte próxima a uma extremidade da chave de fenda e a gente criou então o sul da chave de fenda. Tá? Então os materiais ferromagnéticos eles têm um ímã, eles se imantam, né, numa polaridade oposta à fonte que os cria. Tá? Então, se a fonte que os criou, né, tem linhas de polo norte aqui nessa região, o material ferromagnético cria polo sul. É por isso, inclusive, que tem força de atração. Né? Um atrai o outro, porque norte atrai sul. Tá? Os dois se tornam... Um já é ímã, a chave de fenda se torna ímã. E ela se torna um ímã com o polo sul dela, digamos que é essa ponta aqui, na região do espaço onde você tem o polo norte da sua fonte de campo. Aí tem força de atração. No material diamagnético, se você tiver norte aqui nessa face e atrair um material diamagnético, ele cria norte também. Aí eles se repelem, eles não se atraem. Tá? Tem até uma aplicação muito legal disso, que são os trens por levitação magnética. Né? Você cria ímãs no trilho do trem. Então, você distribui ímãs aqui no trilho do trem. No chão aqui, por exemplo. Ó, e você embarca no trem, no assoalho do trem, que vai estar próximo aqui do ímã, você embarca material diamagnético. Digamos aqui, essa pastilha verde que eu desenhei aqui, ó. Tá? E aí, por repulsão, você vai fazer com que o trem levite. Vai ter levitação. E aí você vai cancelar parte dos agentes frenantes que atuam sobre o trem. Né? Igual o atrito das rodas com os trilhos, por exemplo, se perde. Né? Você não tem mais esse atrito atuando no trem. Tá? O atrito promovido, atrito de rolamento, né? Pelo contato do eixo mecânico com o rolamento que vai no chassi. Né? Aí você está conectando uma estrutura rotativa numa estrutura estática, né? Pelo rolamento. Tem atrito também. Se você levita o trem, você não vai ter esse atrito mais. Tá? Ou você pode até montar com roda, mas reduzir esse atrito. Tá? Porque a força-peso não vai estar toda descarregada sobre o eixo e sobre o rolamento. Né? Você criou, por levitação, uma força que rejeita parte da força-peso ali no contato. Tá? Na Federal do Rio, tem um trenzinho desse montado, a base de um trem de levitação, ele opera e é baseado em material diamagnético. Vou te mostrar ele aqui. Ele tem um ineditismo porque está avante dos equivalentes na China e na Alemanha. O Maglev é um projeto único no mundo. Além da inovação toda, a viabilidade técnica e econômica também é muito maior. O Maglev Cobra é uma nova proposta de transporte urbano, com grandes vantagens em relação ao que nós estamos acostumados de sistema roda-trilho ou
é excepcionalmente muito melhor do que os ônibus. Eu não interfiro com a vida da cidade, como é o caso do VLT, né? Ele não pode andar muito rápido, que tem o risco de um acidente. Esse aqui está segregado da via normal, os pedestres passam por baixo, o veículo passa por cima. E ele passa sem fazer barulho, numa via que custou muito menos do que uma via de um monorrail. O custo de implementação é muito menor, o gasto energético é menor, a viabilidade técnica e econômica também é muito maior. Não é poluente, nem na emissão de gases, nem na poluição sonora. Além da inovação toda, seu veículo urbano, conseguir fazer curvas muito mais fechadas do que os outros veículos. Então essas todas as vantagens se somam e compensam a desvantagem da levitação ser mais cara do que um tradicional sistema roda de aço, trilho de aço ou roda de borracha e pista de asfalto. Parece uma verdadeira mágica, né? E todo mundo já brincou com ímã, já teve essa curiosidade. Agora, os supercondutores têm uma propriedade que foi percebida só em 1933, que é o que os físicos chamam de diamagnetismo. Isso significa que se eu colocar um supercondutor na proximidade de um ímã, ele vai espelhar aquele ímã. Se é um polo norte, ele vai aparecer como polo norte. Se é um polo sul, ele vai espelhar um polo sul. Daí tem uma força de repulsão. Eles criam uma situação de equilíbrio estável. Aquele polo norte fica vendo o polo norte, não tem vontade de um sul grudar. Essa encantadora propriedade que nós estamos usando. E aí você vai dizer, como é que faz o veículo se locomover? Aí entra novamente a engenharia elétrica no que nós chamamos um motor linear. O motor linear, no caso do Maglev Cobra, ele está situado entre as duas linhas de ímãs. Fazendo uma imagem, é como se eu tivesse um ímãzinho puxando um pedacinho de ferro, um clipe, e aí ele se locomove. O Maglev é um projeto único no mundo. Essa tecnologia de levitação que a gente tem aqui hoje não tem nenhum outro trem no mundo, em nenhum outro lugar. Usando esta técnica de levitação, que é de ímãs e supercondutores, ele tem um ineditismo porque está avante dos equivalentes na China e na Alemanha. A diferença que nós estamos em relação a eles é que nós já estamos fora do laboratório. Estamos aqui ao ar livre na UFRJ. A Alemanha tem um pequeno veículo para 2 pessoas. Nós estamos trabalhando já com um veículo de várias composições para mais de 20 pessoas. Então, em escala, nós somos o mais avançado no mundo, né, nesse quesito de tecnologia. Hoje, nós estamos na frente. Ainda estamos na frente nessa tecnologia. Então, Matheus, ali é um exemplo, né, dessa aplicação é um exemplo de aplicação, né, dessa propriedade que eu mencionei, de materiais diamagnéticos, né? No caso ali, a equipe da UFRJ, inclusive, usa simultaneamente os materiais diamagnéticos para promover a levitação do trem, tá? E, igual ele explicou lá, entre as duas linhas de materiais diamagnéticos, ele coloca materiais ferromagnéticos, tá? Então, é como se ele fizesse isso aqui, ó. Tem uma linha aqui para levitação, outra linha de levitação do outro lado, né? Aí aqui ele faz a levitação por materiais diamagnéticos. Então, ele cria polo norte no trilho, tá? Enquanto existe polo norte também no trem. Tá? Então, ele cria com isso uma força de repulsão. Aí o trem levita. Só que ele ficaria levitando e não se deslocaria. Aí o que ele faz? Para que exista deslocamento, ele chega aqui no meio dos dois trilhos e cria um sistema chamado motor linear, que aí
já é uma implementação com material ferromagnético, tá? Então, ele cria um polo norte aqui no trilho e no trenzinho, deixa eu ver se eu consigo desenhar o trenzinho aqui, ou uma representação dele, pelo menos. No trenzinho, ele vai criar um polo sul. E ele cria ele pode usar, né, da ajuda de materiais ferromagnéticos para poder amplificar esse efeito. Então, ele cria um polo norte aqui, cria um polo sul no carrinho, no trem, né? E aí existe força de atração, né? E ele cria esse polo norte aqui, sempre um pouquinho à frente do trem, né? E na hora que o trem se desloca e vai chegando próximo a ele, ele desliga esse polo norte e cria um polo norte um pouquinho mais à frente. Aí o polo sul do trem tenta atracar com ele. O trem se translada mais, entendeu? Então, aquela aplicação é muito bacana, tem os dois efeitos. Uma para levitar, né, com materiais geomagnéticos, por força de repulsão, e outra para transladar, que é através de materiais ferromagnéticos, né, ou com a ajuda de materiais ferromagnéticos presentes entre o trilho e o trem. Ok? Bom, então, esse exemplo do maglev, ele é muito legal, né? O pessoal foi muito competente, muito feliz na construção. Realmente, assim, orgulho para a engenharia nacional. Muito bacana mesmo a implementação. E o que acontece, né? A gente, com isso aqui, encerra o que eu gostaria de apresentar nessa aula, né? Sobre as propriedades magnéticas, propriedades macroscópicas de materiais no que tange ao magnetismo, tá? Tá aqui sintetizado na sua capacidade de resposta a campos magnéticos criados por fontes externas, né? A nossa permeabilidade, tá? Então, uma meta que a gente tinha ao iniciar essa explicação, né, da resposta que materiais oferecem, era conseguir materiais que nos ajudassem a amplificar os ímãs, a ter ímãs mais fortes, tá? Isso nos possibilita economizar no material caro que é empregado aqui para construir um ímã in natura. Tá? Então, agora você pode ter ímãs ímãs de elevada intensidade de campo, elevado fluxo magnético, né? Ímãs fortes, tá? Sem pagar um custo integral, né, desse ímã forte em um material de ímã in natura. Você pode usar um pouquinho de material de ímã, um ímã menor, tá? E conectar ele a um material ferromagnético. Essa composição, por si, vai criar, né, um novo ímã de elevada intensidade, sendo que esse material aqui é bem mais barato do que esse aqui. Aí você vai ter as linhas de campo do mesmo jeito, tá? Mas ainda assim, eu destaco aqui, a gente ainda precisa de ímã de terras raras, tá? Não é algo conveniente a nós, tá? Será que teria como criar ímã com elementos mais baratos e amplamente disponíveis em todo o planeta, tá? Para a gente conseguir colher os frutos, né, decorrentes da construção de máquinas elétricas, igual a gente está buscando aqui, né? A gente está fazendo um estudo de magnetismo com esse enfoque, tá? E a resposta é sim, né? A gente tem como substituir
o nosso ímã in natura por um material que se comporta como ímã, criado a partir de corrente elétrica. Tá? Essa propriedade é verificada, né, e modelada na segunda lei de Maxwell. Deixa eu baixar o volume disso aqui. Tá? Então, a gente consegue criar ímãs a partir de corrente elétrica, né? Corrente elétrica, ela vai ser disponibilizada pela rede de alimentação de uma concessionária de energia, né? E como a gente comentou no início da disciplina, você consegue sintetizar energia elétrica com as mais diversas fontes primárias encontradas no planeta. Né? Se, no caso do Brasil, por exemplo, se você tem muitos rios, você consegue energia elétrica a partir de hidroelétricas. Né? Se você está lá no norte da Europa e tem ventos com grande capacidade de potência, você consegue geração eólica. Né? Se você tem incidência solar muito forte, você consegue geração fotovoltaica. Né? Se você tem muito petróleo, você consegue gerar energia com grupos diesel geradores. Né? Se você não tem nada, você consegue montar usinas termoelétricas. Você consegue energia com termoelétricas também, né? Você pode substituir a fonte quente gerada por fissão nuclear por gás queimado em uma caldeira, que pode ser de lixo, tá? Gás gerado por queima de lixo, gás de esgoto, tá? Gases de processos industriais, de aciaria, coqueria, alto forno. Então, assim, tem uma ampla disponibilidade de fontes primárias distribuídas no mundo que são aptas a promover geração de energia elétrica. Tá? Então, se a gente conseguisse criar campo magnético a partir, né, de fenômenos decorrentes desses fenômenos elétricos decorrentes dessa rede de energia, seria muito melhor para nós do que criar ímã, né, a partir de materiais de terras raras. Bom, como que esse fenômeno se manifesta? Então, eu montei aqui um experimento para te mostrar. Vou virar o computador aqui. Então, aqui, ó, a gente tem uma fonte, tá? Uma fonte de laboratório, uma fonte de tensão contínua, que vai imprimir corrente contínua também em um circuito qualquer, né? Nós vamos colocar aqui, como circuito, uma bobina, tá? Então, um conjunto de fios enrolados, tá? Começa nesse terminal, termina nesse aqui. Tá? Então, a gente veio com o fio, enrolou várias voltas e saiu com ele aqui nesse outro terminal. Tá? Eu vou conectar os dois terminais na fonte de alimentação e vou passear com a bússola perto dessa estrutura quando ela estiver alimentada. Tá? Se a gente olhar aqui, ó, sem alimentação, a gente passeia com a bússola e não observa nenhuma perturbação no estado da bússola. Tá? Não acontece nada com ela, o polo sul e o polo norte não se movem. Tá? Vou alimentá-la agora, então, e a gente vai repetir o mesmo experimento.
Então, quer dizer que isso aqui, sem alimentação, sem corrente elétrica, não é um ímã, tá? Não se comporta como ímã. Caiu da caixinha de madeira. Deixa eu voltar com ela aqui. Então aqui, Matheus, eu vou energizar, né, o eletroímã, ou a bobina, né? Por enquanto aqui tem basicamente corrente nula, né? Ou tensão nula, que está no algarismo duvidoso aqui da fonte, basicamente 0 amperes, tá? Eu vou colocar aqui uma corrente CC baixinha, né? Para não queimar a bobina, ela tem impedância baixa, né? Se eu colocar uma tensão alta, a corrente vai crescer muito e eu vou queimá-la. Então, vou colocar uma tensão bem baixinha. Aqui já está com 90 miliamperes, 120 miliamperes circulando de corrente na bobina, tá? E aí eu vou passear com o eletroímã, desculpa, com a bússola na frente da bobina. Vou ver se eu consigo mantê-la em pé aqui sem cair, para você poder ver. Tá? Continua a alimentação. E aqui, ó, agora a gente está alterando o comportamento do polo norte e do polo sul da bússola da mesma forma que aconteceria se a gente estivesse com o ímã presente aqui. Então, se o ímã que a gente usou nos experimentos estivesse no mesmo lugar aqui dessa bobina, a gente ia observar o mesmo comportamento que a gente está observando aqui da bússola. Tá? Então, a gente está criando força mecânica sobre o corpo da bússola. Eu estou passeando aqui, ó, sem contato mecânico. Ou seja, a força é de origem magnética. Tá? E quem promove força de origem magnética são ímãs. Só que agora eu não estou com um ímã in natura, um ímã que você vai tirar de minerais da natureza. Tá? Eu estou com uma bobina que está se comportando como ímã mediante a circulação de corrente elétrica. Tá? Então a gente criou aqui a oportunidade, né, de criar um ímã através de corrente elétrica circulando em um conjunto de fios. Tá? Fios, né, você vai achar no mundo de, né, fios de cobre, elementos condutores, né, a um preço muito menor do que ímãs in natura, né, e capacidade de alimentação desses fios com corrente também é algo muito mais tranquilo, né, igual eu argumentei no início desse experimento, porque você pode usar da fonte primária que o país tiver para ter energia elétrica e da energia elétrica conseguir alimentar
um eletroímã com corrente. Agora nós vamos começar a chamar esse equipamento de eletroímã, esses fios aqui, né, organizados em uma região do espaço e alimentados por corrente elétrica. Então vai ser um ímã criado por corrente elétrica, ou um eletroímã. Tá? Você consegue com ele também imantar outras peças, tá? Tu colocar a chave de fenda aqui dentro, você vai conseguir fazer com que a própria chave de fenda também se comporte como ímã. Tá? Então, todas as prerrogativas que o ímã in natura tinha, você tem com o eletroímã. As mesmas. Ele se comporta idêntico. Tá? Então, a gente ganha aqui a oportunidade de criar de aproveitar, né, desse efeito, né, de força magnética, né, criando-se um ímã muito mais barato, muito mais fácil de ser sintetizado. Né? E esse fenômeno, ele é descrito, vou desligar aqui o sistema, esse fenômeno é descrito na segunda lei de Maxwell. A segunda lei, então, né, vamos anotar aqui o que a gente modelou, o que a gente observou aqui no fenômeno. Então, a segunda lei de Maxwell te diz o seguinte, que você é capaz, né, ou é possível, nem que é possível, né, vai acontecer, né, então haverá campo magnético em regiões do espaço vizinhas a linhas de corrente elétrica. Então, se nós fizermos circular corrente elétrica em uma região do espaço, nós observaremos que será criado campo magnético. Tá? Nesses fenômenos aqui, Matheus, a gente sempre estuda, né, o sinal, a relação entre o sinal elétrico, o sinal magnético e a geometria do fenômeno. Tá? Então, para que você possa tirar vantagem dessas leis ou desse conhecimento, não se pode abrir mão de caracterizar o fenômeno envolvido. Tá bom? Então, aqui, ó, no caso, o que vai acontecer? Se, digamos que a gente tem uma linha de corrente elétrica, aqui, ó, circulando no espaço aqui. Tá? Então, se existir essa corrente elétrica circulando aqui, tá? Você vai observar campo magnético, né? E as linhas de campo magnético terão natureza circular também, né? E você pode descrever a orientação dessas linhas de campo aplicando a regra da mão direita. Então, você põe o polegar no sentido da corrente, o campo magnético vai estar orientado no sentido dos seus outros dedos. Tá? No caso aqui, a gente teria campo magnético assim, ó. Né, com natureza circular, né, presentes no espaço com essa
com essa orientação. Ok? No fenômeno que a gente estudou, o que aconteceu? A gente pegou essa linha de corrente e fizemos com que ela passasse muitas vezes numa mesma região do espaço. Tá? Ou seja, a gente montou uma bobina. Então, a gente tinha um terminal aqui qualquer de alimentação, né, que a gente ligou na fonte. Aqui, ó. E a gente pegou esse fio e fizemos várias voltas, ó. Voltamos com ele aqui. Voltamos com ele de novo. Fizemos isso aqui várias vezes. Tá? Para poder reforçar o campo magnético. Tá? Até acabar aqui a bobina, né? E a gente fazer a conexão com o negativo da fonte. Aqui foi o positivo da fonte de alimentação, aqui foi o negativo. Né? Então, quando a gente quer reforçar o campo magnético, você aumenta a quantidade de linhas de corrente em uma região do espaço. Foi o que a gente fez aqui, ó. Tá? Uma forma de fazer isso é pegar um fio e dar voltas. Pegar o mesmo fio e dar voltas, que foi o que se mostrou aqui, ó. Isso cria, cada volta é chamada de espira. E essas voltas todas conectadas em série compõem uma bobina. A gente fez uma bobina, né? As linhas de corrente estão circulando aqui, né? Acompanhando o círculo aqui que define essa região de cobre. E o campo magnético é criado, ó, pela regra da mão direita, aqui, ó, nesse vão central, nesse círculo central aqui, ó. Tá? Então aqui é onde a gente tem, né, a concentração das linhas de campo criadas por todas as linhas de corrente magnética circulando. Então, é uma montagem interessante que você reforça o ímã, né, tanto pela presença de mais linhas de corrente, quanto também pelo fato de você aproveitar a geometria natural dessas linhas de campo, né, e fazer com que elas se concentrem no mesmo ponto do espaço, que é esse buraco preto aqui, ó. Tá? Então, foi isso que a gente fez no experimento. Tá? Bom, e aí uma pergunta natural, né? O fenômeno está descrito em termos qualitativos. E a relação quantitativa entre esses sinais, tá? Então, se eu colocar aqui 15 amperes de corrente elétrica, qual que é o valor da intensidade de campo magnético que eu vou ter nesse ponto do espaço aqui, ó? Qual que é o H aqui? Ou o módulo dele, ele é um vetor. Qual que é o módulo do H aqui, nesse ponto? Ou nesse? Ou nesse? Né? A gente tem que responder essa pergunta para que a gente possa fazer projeto. Não adianta só para a gente na engenharia, né, observar o fenômeno, ver como ele se manifesta em termos qualitativos e não termos as relações quantitativas entre os sinais físicos. Porque, dessa maneira, a gente não consegue projetar equipamento. Ok? Bom, então, para a gente poder fazer nessa relação quantitativa, né, eu queria então propor um primeiro cenário, onde a gente vai colocar um condutor desse de corrente entrando
no plano do nosso desenho, tá? Então, vou colocar uma corrente elétrica qualquer aqui, ok? E, pelo que vimos, né, essa corrente elétrica vai criar campo magnético, né, de natureza circular, tal qual um ímã, e orientado no espaço na direção, né, indicada pela regra da mão direita. Então, se você joga o polegar no sentido da corrente, os outros dedos te dão a orientação do campo. Então, o campo magnético teria natureza circular. Então, vamos, já que o campo magnético tem natureza circular, eu queria avaliar com você, né, a intensidade desse campo em um círculo de raio uniforme. Então, vamos propor aqui um círculo qualquer de raio R, né? E eu gostaria de calcular com você a intensidade de campo magnético em cada ponto aqui desse círculo. Qualquer pontinho, tá? Então, aqui são os vetores de intensidade de campo, né? Quando a gente une aqui os polos nortes, né? Ou o polo norte de uma bússola que passeasse aqui, a gente vai obter um círculo, né? E o campo magnético, ele é aqui tangencial, o círculo em cada ponto. Então, uma primeira consideração é o seguinte: como todos os pontos do círculo estão à mesma distância, qualquer ponto desse aqui está a uma mesma distância da fonte criadora do ímã. Então, não tem porquê, né, não há um argumento físico razoável para que a intensidade de campo nesse ponto seja maior do que desse ou desse. Tá? É o mesmo meio físico, digamos que nós estejamos no ar, tá? E com todos os pontos a uma mesma distância da fonte que cria o campo magnético. Tá? Então, o módulo de H vai ser o mesmo em todos os pontos. Tá? Outra consideração é a seguinte: se a gente aumentar aqui o raio, vou pegar uma cor diferente aqui. Deixa eu pegar um círculo de raio maior, né? E vou marcar o raio dele aqui. Então, eu vou falar que o primeiro círculo tem raio R1, o segundo círculo tem raio R2. Tá? Bom, caso nós quiséssemos comparar, né, a intensidade de campo aqui nesse círculo de raio maior em um dado ponto, com a intensidade de campo do círculo do raio menor, a gente ia ver que a intensidade de campo magnético reduz aqui. Ó. Você vai ter campos de menor intensidade. Tá? É o que se observa, por exemplo, com a bússola. Né? Quando se aproxima a bússola do ímã, né, você percebe a intensidade de campo magnético bem maior. Né? O torque sobre a agulha da bússola é bem mais pronunciado. Tá? Então, esse fenômeno também mostra o seguinte, que essa intensidade de campo aqui, ó, eu chamo aqui de H2, tá? Vai ser o campo magnético criado no círculo de raio R2, e H1, que é o campo magnético criado no círculo de raio R1. Então, a gente observa aqui o seguinte,
que essa intensidade de campo, tá, o módulo dela é inversamente proporcional ao raio, tá? E, ao mesmo tempo, ela vai ser diretamente proporcional à fonte que a cria. Se a gente aumentar a corrente elétrica aqui do condutor, que está entrando no plano do desenho, a gente cria um ímã mais forte. Tá? Então, esse é um sinal físico que ele é inversamente proporcional à distância da fonte ou ao raio, e ele é diretamente proporcional à corrente que o criou. Tá? Então, você pode dizer, né, que o módulo da intensidade de campo, né, o módulo dessa ação de ímã, é diretamente proporcional a I sobre R. Certo? Bom, agora, como que a gente poderia, então, montar, né, uma expressão matemática que traduzisse esse fenômeno de maneira coerente, né? Então, se a gente medisse a circulação desse campo magnético aqui em um dado círculo, vamos pegar o círculo de raio R1 aqui, tá? E vamos dizer que a gente se deslocasse nesse círculo, né, fazendo uma integral de circulação. Integral de circulação é uma integral que você vai multiplicar o campo por um pedacinho do caminho. Ou seja, uma integral de caminho, igual a que a gente usa para caracterizar o trabalho realizado por um agente externo sobre um corpo, né? Você tem um corpo qualquer deslocando um caminho, né? A gente fala que um agente externo qualquer promovendo força nesse corpo, né? A gente fala que o trabalho que esse agente externo, a energia que ele transfere ao corpo, vai ser uma integral, né, de caminho do ponto A até o ponto B, da força, vezes o pedacinho de caminho de cada ponto que o corpo passou. Tá? Então, eu queria repetir com você aqui essa integral de caminho, só que em um círculo. A gente vai fazer uma integral num caminho qualquer, vou chamar isso aqui de caminho C1, por exemplo. Caminho C1. Então, se a gente fizesse uma integral nesse caminho C1 de H, né? Então, seria o módulo de H vezes dl, né? O que a gente obteria aqui, né? Aqui a gente tem um produto escalar de dois vetores, né? Então, seria o módulo do primeiro, vezes o módulo do segundo, vezes o cosseno do ângulo entre eles, tá? Observa que a nossa proposta é percorrer um caminho circular e o próprio campo magnético, em vermelho aqui, tem natureza circular. Então, ele é paralelo ao dl em cada ponto, né? Ou seja, o ângulo entre os dois vetores envolvidos é zero, então o cosseno desse ângulo zero é 1. Tá? Então, essa integral de caminho, né, ia dar como resultado uma integral do produto algébrico do H vezes o dl em cada ponto. Tá? Só que o módulo desse vetor, desse H, não altera em qualquer ponto que a gente esteja.
Não tem por que alterar, nós estamos num círculo com todos os pontos a uma mesma distância da linha de corrente, que é o elemento que os criou. Então, esse módulo de H aqui é o mesmo em qualquer ponto do caminho. Então, nessa integração, você pode tirá-lo da integral. Né? E aí a gente teria a integração só dos pequenos pedacinhos do caminho em cada ponto. E se a gente somar o pedacinho de caminho DL de um ponto, com DL do outro, com DL do outro, do outro, do outro, do outro, e fizéssemos isso em todo o círculo, o que nós obteríamos? Né? O comprimento do círculo, que vale 2 vezes π vezes R. A gente chamou esse raio de R1. Né? Então, o resultado aqui seria o módulo de H vezes 2 πr. Tá? Bom, essa integração que a gente fez, essa integral de caminho, poderia ser processada no círculo pequeno de raio R1 ou no círculo grande, que é o raio R2. Né? E nós veríamos, né, nos dois cenários, se ela fosse processada no círculo de raio R1, o resultado seria o quê? H1 vezes 2πr1. No círculo de raio grande, o resultado seria H2 vezes 2π vezes o raio do círculo grande, que é R2. Né? E pela nossa apreciação do fenômeno, né, comentamos aqui, ó, que a intensidade de campo ela é inversamente proporcional ao raio. Então, o que a gente observaria? No círculo de raio pequeno, a intensidade de campo seria alta. E no círculo de raio grande, a intensidade de campo seria menor. De tal forma, né, que o produto entre as duas é o mesmo, já que elas são inversamente proporcionais. Então, se o R2 for o dobro do R1, então o H2 vai ser a metade do H1. De tal forma, então, que essa integral de caminho para qualquer círculo escolhido em torno da nossa linha de corrente, ela não muda, ela é igual. Tá? Então, essa integral de caminho que resulta na intensidade do campo magnético em cada ponto do caminho, vezes 2πr, onde R é o raio do caminho, essa é uma expressão que não muda para qualquer círculo que a gente escolhesse aqui. Tá? Se quisesse pegar um terceiro círculo de qualquer raio, daria na mesma. Tá? Esse ou qualquer círculo. Tá? Cresceu o raio, o campo cresce na mesma magnitude. Reduziu o raio, o campo aumenta na mesma magnitude. Então, o H vezes R é sempre o mesmo, e o H vezes 2πr seria sempre o mesmo. Ok? Bom, isso tudo, né, esse cálculo todo foi feito considerando aqui, né, que a gente não alterou a nossa linha de corrente elétrica, o nosso I, que é quem cria esse campo magnético. Tá? Então, essa igualdade aqui ela foi estabelecida, né, considerando aqui um mesmo I nos dois cenários. Né? Ou seja, se você fizesse a integral de circulação nesse caminho vermelho ou nesse outro amarelo, o I não foi alterado. Tá? Bom, como nós não definimos ainda o que é intensidade de campo, né, a gente sabe que é um sinal que tem relação aqui com a corrente elétrica, tá? Mas nós não definimos esse sinal físico ainda. Né? Então, a gente poderia manter toda a coerência da análise, né,
toda a coerência das nossas conclusões qualitativas se a gente aqui, ó, falasse que essa integral de circulação em um caminho fechado qualquer, circular, seja igual à corrente elétrica que está no interior daquele caminho. Tá? Então, nós estamos dizendo o seguinte, o resultado dessa integral de circulação vale quanto? A intensidade de campo em cada ponto daquele círculo, vezes 2 π vezes o raio do círculo. Então, se a gente igualar isso aqui com a corrente elétrica, tá, a gente cria uma definição para o que é intensidade de campo em termos quantitativos, e a gente consegue uma expressão matemática que traduz de forma coerente todo o fenômeno físico que a gente está explicando. Né? Ou seja, um exercício de modelagem. Nós estamos querendo achar uma equação matemática que modele a relação entre os sinais físicos presentes no fenômeno e a geometria do fenômeno. Tá? E aí essa expressão matemática ela tem que levar a resultados coerentes com o que a gente observa nesse cenário. Tá? E se a gente propusesse uma relação matemática assim, nós estaríamos preservando toda a estrutura física do fenômeno que estamos apreciando. Tá? Observa que aqui, ó, para uma mesma corrente elétrica, aqui, ó, um I que não se altere, se você crescer, se você quiser avaliar, né, a intensidade de campo em círculos, né, em caminhos circulares, toda vez que você crescer o raio, a intensidade de campo vai cair na mesma proporção. Ou seja, esse produto não se altera, já que ele tem um valor constante, ele pode ser igual à própria corrente, que também não se altera. Tá? Então, até aí, esse modelo matemático não traz nenhum problema na descrição do fenômeno físico. Outra coisa, para um círculo de raio uniforme, tá? Digamos esse círculo aqui, ó, vermelhinho, que tem raio R1, que foi o primeiro que a gente estudou. Tá? Se você, né, crescer a corrente num círculo, você crescer a corrente elétrica e avaliar o campo magnético num círculo de mesmo raio, o que você espera, né, pela física do fenômeno? Que o campo fique mais forte, ou aumente a intensidade de campo. E esta característica está preservada também aqui nessa igualdade. Se você crescer a corrente em um dado ponto do espaço, o campo cresce também. Tá? Então, essa relação física não fere nenhum fenômeno avaliado aqui nesse contexto, onde nós estamos tentando criar ímã a partir de corrente elétrica. Tá? Então, a gente vai apresentar, né, como uma primeira proposta de modelagem a esse fenômeno, como uma primeira proposta de modelagem a esse fenômeno, a expressão apresentada aqui, tá? Que é a circulação do campo magnético em um círculo do espaço vai ser igual à corrente elétrica, tá? De onde, então, a gente também pode falar, né, pelos resultados que nós desenvolvemos, que o campo magnético naquela região do espaço vai ser igual à corrente dividido por 2 vezes π vezes o raio do círculo onde nós estamos calculando a intensidade de campo. Tá? Agora, essa expressão, ela está limitada, né, pelo nosso estudo aqui, a um círculo, ou a círculos, né? Então, ela até agora é válida para
o cálculo da intensidade de campo produzido por corrente elétrica em círculos. E se a gente precisar, né, calcular essa intensidade de campo em um caminho no espaço, em uma região do espaço que não seja um círculo bonitinho de raio constante, né? Você tem as mais diversas geometrias. E aí, como que nós vamos fazer? Né? É fato, sabemos aqui pelos experimentos, que corrente elétrica cria campo magnético. Inclusive, quando a gente passeou com a bússola, né, perto do eletroímã, eu não estava fazendo um caminho circular de raio constante. Eu não tenho resolução no controle de movimento da minha mão para fazer um círculo de raio perfeito. E ainda assim a gente viu que a agulha da bússola mexe em qualquer ponto do espaço que você passeia. Tá? Então, esse fenômeno ele não precisa ser modelado num contexto tão engessado igual esse que a gente fez aqui no nosso primeiro contato, a nossa primeira tentativa de modelagem. Então, eu queria, na aula que vem, fazer com você um modelo, né, para esse fenômeno que não fosse restrito a círculos de raio uniforme, ou seja, que pudesse calcular o campo magnético em qualquer ponto do espaço que a gente quisesse, né, devido a uma corrente elétrica que circula próxima a ele. Tá? Aí vai ser o material da próxima aula. Eu vou, né, hoje a gente encerrou aqui o plano de aula, eu queria, então, abrir a palavra a você, saber se você entendeu, se tem alguma dúvida, alguma consideração. Professor, deu para entender, sim. Com o experimento, então, ficou melhor ainda. Essa é uma outra coisa também, essa matéria que você está passando, assim, eu, pelo menos, já vi muito isso em Física 3. Então, é bem familiar para mim, entendeu? Bacana. Beleza, então, excelente, Matheus. Então tá. Beleza? Beleza. Então tá, eu agradeço, então, sua presença, te desejo uma boa noite, e aí, sexta-feira eu vou dar continuidade. Sexta-feira é a aula que você não consegue acompanhar, mas aí, até sábado, o material está no YouTube, tá? Se você quiser pegar lá para dar sequência, e aí a gente se vê na quarta-feira, então, de novo. Beleza, então. Falou, até quarta. Então, boa noite, professor. Falou, boa noite, até quarta. Até mais. Até mais.